Tá aparecendo direitinho aí, né? O slide. Tudo ok. Então, a gente já pode começar só relembrando que na aula 1, nós finalizamos aqui nesse slide, vocês lembram? Eu pedi para que vocês fizessem uma pequena pesquisa a respeito da aplicação do princípio da insignificância nessas situações aqui, né? Vocês procurassem julgados, né? Não sei se vocês estão lembrados aí da nossa última aula, que era a análise de munição na forma de pingente, a gente até falou aqui na aula passada sobre isso. Posse de munição de calibre permitido, a posse de munição de festim de fuzil, né? Aquela munição de tinta, posse de munição de fuzil por policial aposentado, né? Aquele policial que, por exemplo, levou para casa munições, né? E especificamente munição de fuzil. E a posse de munição de uso permitido, vou colocar a canetinha aqui só para ficar ok, de uso permitido, guardadas em um cofre, uma gaveta. E aí, como é que foram de pesquisa? Acharam alguma coisa? Lembrando que a gente está falando aqui lá do princípio da insignificância, tá? Princípio da insignificância, possibilidade ou não de aplicação aqui nessas situações. Quem aí deu uma pesquisada, quer começar a falar antes da gente entrar na aula mesmo de hoje? Laís pesquisou. Laís é pancada, ela vai... Futura ministra. Assim, professor, em todos que eu pesquisei, eles aderiram ao princípio da insignificância, e o que me chamou a atenção foi na última questão, que ele fala de estar guardado em cofre, né? Porque, por mais que seja de uso permitido, ele não, na decisão que eu achei, ele não tinha uma arma no local e estava guardado em cofre, em um lugar que ele não tinha acesso. Então, não oferecia um perigo para a sociedade, mesmo que fosse abstrato. Parabéns, Laís. Muito bem mesmo. Foi justamente esse caso que a gente vai colocar aqui, que era... Porque nós falamos na aula passada que é um crime de perigo abstrato, né? Mas para que seja realmente caracterizado esse perigo abstrato, a gente tem que analisar a proporcionalidade, né? E o princípio da insignificância analisa o quê? Aqueles 4 requisitos, não é isso? Mínima ofensividade da conduta, né? A questão da ausência, né? De periculosidade, né? O reduzidíssimo, né? Grau de reprovabilidade da conduta e a inofensividade do grau ou inofensividade da lesividade sobre bem jurídico, né? Esses 4 requisitos são essenciais. E aí o que você falou tá ok aqui. Nós falamos na aula passada sobre o pingente, né? O cara tinha um pingente com uma munição de fuzil. Então, seria desproporcional uma situação dessa. E olha que ele foi investigado, teve inquérito, teve denúncia, teve processo, o cara foi condenado, ele teve que recurso mais recurso para chegar até o STF, né? Então, lá no STF é que se bateu o martelo dizendo que essa situação demandava, sim, a aplicação do princípio da insignificância. Seria totalmente desproporcional você colocar o cara dentro do presídio porque ele estava com um pingente no formato de uma munição, né? Então, parabéns aí. Alguém mais pesquisou e achou outros casos? A Laís aqui ela já trouxe, né, a possibilidade do princípio da insignificância em todos esses pontos aqui. Sim, eu dei uma pesquisada em relação Diga a lá. esses pontos. E tanto em relação ao STJ e ao STF, eles põem a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, mesmo sendo um crime sendo abstrato, um crime abstrato. Mas só que eles põem muito em xeque em relação à possibilidade da existência ou não de arma de fogo, para assim ter a análise da lesividade. Porque eles colocam muito em tese que somente a posse de munição, sendo de pequena quantidade, que ela não assim tem afronta ou ameaça de lesão à paz social. Então, tendo por essa visão, eles aderem ao princípio da insignificância com essa narrativa. Mas só que eu estava procurando alguns julgados em relação ao STF, o STJ no caso, ele tem uma posição um pouco distinta, porque mesmo tendo a posse de munição sendo um crime de perigo abstrato, ele sim seria imputado pelo crime de posse irregular de munição. Mesmo assim, mesmo
ele tendo esse negócio, não oferecendo lesividade ou ameaça à paz social, segundo o STJ, ele seria punido pela posse de munição, mesmo sem armas de fogo. Então, em relação a essas questões que eu procurei, até em relação ao pingente, tem um informativo do STF, que é o informativo 826, que fala bem isso em relação a porte ou não de arma, para oferecer, assim, a lesividade quanto à conduta. Mas em todos os pontos, como foi bem suscitado pela Laís, há sim a possibilidade de ter a aplicação do princípio da insignificância. E até onde os senhores são considerados com fato atípico. Então precisa ser muito bem, Diogo. Você tem que ter análise do caso concreto em si, então, para poder... Porque esse cara que tem aí o pingente de fuzil, né, de munição de fuzil, ele pode ter uma arma, né? Então não é o simples fato de você analisar só um pingente, mas todo o contexto ao redor, né? Como a Laís falou aí, eu tenho munições .38 num cofre guardado, mas eu tenho que ver se esse cara não tem uma arma, né? Sim. Lá só se percebeu que ele tinha o quê? Munições. Então não havia uma possibilidade de perigo para a coletividade, né? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E até mesmo você observa isso, que não há uma pacificação dos tribunais dizendo, não, esse é o entendimento que todo mundo deve seguir, né? Tanto é que não existe uma súmula vinculante. Existem informativos, existem decisões, né? Mas bem de caráter específico. Não estão associados para você dar uma vinculação em todos os âmbitos do judiciário, né? Muito bom mesmo. Então, a gente aqui, só para trazer, por exemplo, a munição na forma de pingente, tem um informativo 836 aí, que foi dito pelo Diogo, do STF, né? É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma. Para o STF, você vê que ele coloca, desde que não haja arma para ele, né? Desacompanhado, está lá com pingente, beleza, mas é só o cordão e pingente, seja munição de fuzil, de .40, só isso. Para o STF, essa conduta não apresenta nenhum risco à incolumidade pública, então aqui eu teria, sim, a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. Tá? No ponto 2, posse de uma munição de calibre permitido. Então, está aí, no caso do STF, tem esse recurso de habeas corpus, né? Que no caso específico, no Mato Grosso do Sul, você tinha apenas uma munição desacompanhada de arma de fogo. Logo, de novo, a gente está falando naquela situação, desde que seja só munição. Tem a munição e tem a arma, aí o contexto já é totalmente diferente. Então, nesse caso aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, o cara só tinha uma munição desacompanhada de arma de fogo. Então, aplicou-se o princípio da insignificância, tá? Depois eu vou até fazer uma retificaçãozinha no PDF de vocês, que eu coloquei, vai aparecer só um, depois eu vou separar para ficar aparecendo os 5 pontos. Munição de fuzil de festim, ó. Então tem que lembrar que festim é aquele tipo de munição que a gente vê no cinema, novela, o cara tá atirando, você tem ali uma imagem como se fosse sangue, mas ali é uma tinta específica. Esse aqui é o festim. Então aquela que tem todos os elementos da munição, mas não tem o projétil, ou projetil, fazendo somente o barulho, muito utilizado em efeitos cenográficos. Então aí você tem toda uma arma, que não é arma de fogo, né? Na verdade é um simulacro, que disparam, só que dispara o quê? Um festim. Não é um projetil, aquele com pólvora, aquele que... Ele vai ter todo o formato de um projétil de arma de fogo, mas dentro você vai ter tinta. Então, não posso considerar como um projetil, né? E o ponto 4, posse de uma munição de fuzil por policial aposentado. O STF entendeu nesse recurso de habeas corpus aqui, 154390, que é uma situação atípica, né? Por quê? Uma munição de fuzil, mas, de novo, falando-se dessa munição de fuzil desacompanhada de arma de fogo, né? Então, também uma questão atípica, não se aplica nem o princípio da insignificância, né? Porque, na verdade, de certa maneira, aqui você já tem até uma conduta que é tida como atípica. E o ponto 5, só apagar aqui que ficou em cima, o ponto 5, posse de 8 munições permitidas e restritas em uma gaveta. O STJ, num recurso especial aí, 1735-971, ele entendeu que estavam desacompanhadas de arma de fogo. Embora esteja enquadrada dentro da tipicidade formal, aí vem o quê? A insignificância. Eu não terei a tipicidade material. Lembrando
E o princípio da insignificância, ele gera que tipo de consequência? Quem lembra? Dentro lá dos substratos do crime. Onde é que ele mexe? Na tipicidade da conduta, né? Por quê? Tipicidade, eu tenho que ter conduta, eu tenho que ter resultado, nexo e tipicidade. Tipicidade, que pode ser tipicidade material. Sempre recordo isso daí, porque muitas vezes o aluno fala em princípio de significância e ele muitas vezes não lembra, né? Com que consequência jurídica eu vou ter. Então, a tipicidade ela pode ser formal e ela pode ser material. Se você lembrar que a tipicidade formal é aquela analogia da chave fechadura, né? Fechadura é a lei. Matar alguém. Se eu tenho alguém fazendo isso, eu tenho a chave. Então, o encaixe, tipicidade, o quê? Formal. A tipicidade material é aquela que gera uma lesão ao bem jurídico, né? Uma situação que traga realmente a possibilidade de um processo, de uma denúncia, de uma condenação penal, né? Então, nesse caso do ponto 5, essas 8 munições aqui, elas não vão trazer a tipicidade material. Logo, se eu não tenho a tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Logo, eu não vou ter crime. Tá? Só recordando aí aqueles pontos que vocês estudaram na parte geral da disciplina. Tá? Ficou entendido, então? Alguma dúvida, pessoal? Parabéns aí a Laís, Diogo, galera que pesquisou. Quem quiser aí também falar um pouco sobre a pesquisa que fez. Podemos continuar, então? Sim. Beleza. Hoje nós vamos aí tratar de mais um artigo. Né? Artigo agora é o 13. Olha só, falando aqui, eu até falei na aula passada, foi um questionamento. Professor, eu acho que, não me engano, foi o Eric, perguntou a respeito da arma de fogo sendo utilizada pelo filho, né? E ele praticando um ato. Eu disse para o Eric, a gente vai ver especificamente no artigo 13, que trata da omissão de cautela. O que é a omissão de cautela? É um tipo de crime que eu não preciso que olha só o detalhe, que essa pessoa, que geralmente, você pode ver aqui, ó, que o artigo 13 diz o quê? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que, olha aqui, menor de 18 anos, ou seja, eu tenho aquela situação da cronologia da idade, então não posso deixar um menor de 18 anos, tá? Ou pessoa portadora de deficiência mental. Cuidado para não cair na pegadinha de achar que é só uma criança ou adolescente. Eu posso ter uma pessoa adulta, mas que tem o quê? Uma doença mental. Tá? E aí essa doença mental vem um questionamento. Traz uma situação absoluta de discernimento, ou de falta de discernimento, ou relativo. Entende-se que essa deficiência mental tem que trazer uma deficiência mesmo de maneira absoluta. Ele não tem nenhum discernimento da prática do ato. Então, se ele se apodera dessa arma, entra aqui no 13. Tá? Então, cuidado, porque eu tenho que ficar atento quanto à questão da idade e também quanto à deficiência mental. Então, aqui eu não preciso que essas pessoas disparem com a arma de fogo. É esse o detalhe do artigo. O que eu necessito, qual é elementar do tipo? Apoderar-se. Significa o quê? Ele tem que pegar com ele e guardar? Não, basta tocar na arma. Tá? É um detalhe bem interessante isso. Então, se eu deixo a arma de fogo em cima da mesa e alguma das minhas filhas vai lá e toca nessa arma, ali já se consumou o crime. Tá? Que é justamente da imagem. Olha essa criança aqui, ó. Viu a arma de fogo? Estão vendo aí? Uhum. Então, a arma de fogo, até mesmo hoje, o requisito para que você tenha a possibilidade de posse, né, é você ter um local reservado, de preferência um cofre, para que essa arma fique lá. Aí você diz, mas se eu precisar utilizá-la, mas aí você tem que pensar naqueles que estão na residência, por exemplo. E criança é curiosa, é ou não é? Se não for, não. As minhas, elas nem chegam perto, porque elas têm medo, né? Mas desde pequeno, da época que eu comecei como policial, que a gente vai explicando, olha, é a arma, então, nem cheguem perto, e elas já adquiriram esse medo. Mas tem criança que é arteira, né?
Tem criança que, enquanto não pegar na arma, e já tivemos vários e vários casos de crianças, adolescentes, que aí o pai, por exemplo, esconde, ela vê onde está escondido, espera o pai sair ou a mãe sair, vai lá, pega, fica brincando, e pode acontecer um acidente, uma situação culposa, na verdade. É até um questionamento, tá? Então, a consumação, que é o primeiro ponto que eu botei aí, ó, a consumação ocorre a partir de quando? A partir do momento que isso aqui está acontecendo. Basta tocar na arma, que já se entende que ele se apoderou. Então, aqui é o momento de consumação. Aconteceu isso? Ah, não, mas foi 5 segundos, 10 segundos, não importa. A consumação do crime. E você vê que é uma pena que, para a consumação, né, que você acha às vezes simples, traz uma pena de 1 a 2 anos. E ainda tem a multa. É uma detenção, não chega a ser uma reclusão, mas é de 1 a 2 anos. Isso daqui, como é de 2 anos, a gente entende aqui que pode ir para onde? O chamado GCRIM, Juizado Especial Criminal, tá? O processo é de competência do GCRIM, é aquele tipo de tribunal que pega as penas, especificamente um crime de menor potencial ofensivo, com penas máximas iguais ou inferiores a 2 anos. Então, vai lá para o GCRIM. Pelo fato de ser detenção, o que é que você vai ter? Não vai ter inquérito, você vai ter um TCO, você vai perante o juiz, vai ter audiência no GCRIM, tá? Mas eu digo que o perigo não é nem isso, é questão processual em si, mas é o perigo de você possibilitar uma criança ou um adolescente pegar em uma arma de fogo. Eu, adulto, tive treinamento e ando com ela todo dia, a gente tem o maior cuidado e receio ao usar uma arma de fogo dessa. Ela pode dar uma pane, ela pode atirar do nada. Já tive colegas que na arma de fogo estava aqui no couro e atirou do nada. Então, imagina uma criança brincando, botando na cabeça do irmão. Estava relembrando o caso na época do meu primo, lá no interior, aí, próximo a São dos Passos, que é a casa da minha avó, o pessoal guarda arma, essas bate-bucha, né? E aí o meu tio tinha uma. E eu brincando com os primos, apontei. Eu digo que era para ter na minha ficha corrida hoje um assassinato, sério. Legal. Eu falo, legal, né? Legal. Meu primo é que diz, era para eu estar hoje a 7 palmos, né? E eu apontei para ele e disparei. Só não disparou porque meu tio tinha tirado antes a munição que tinha dentro. Para você ver que criança... E olha que eu era quieto, mestre. Eu era quieto. Quieto desse jeito. Não imaginava como era. Gostava de judiar dos primos. Infelizmente, eu tinha essa força negativa aí existir em mim. O ânimos aí tava... Hã? Ânimos triturante, ânimos. Ânimos matante. Ânimos ferrante, né? Então, a consumação, pessoal, se dá a partir do apoderamento, tá? E esse apoderamento, um simples toque, tá? Vou colocar aqui um simples toque. Não preciso nem ver essa criança ou esse adolescente disparando, não. Se ela disparar, pior, porque já vai ser outro crime, viu? No caso, o responsável vai responder pela omissão de cautela em concurso com disparo de arma de fogo. Professor. Diga. E se o cara simplesmente der uma arma assim pro seu filho, o cara tem o porte ou a posse e ele dá pro seu filho menor de 18 anos? Artigo 13 também. Porque aqui é você deixar de observar e já existem casos do pai querer ensinar a criança a atirar. Meu amigo, tocou na arma, acabou, consumou esse crime aqui. E aí, se ela disparar, vai lá para o também disparo de arma de fogo, que a gente vai ver mais à frente, tá? E aí o pai, como ele está praticando esse crime e, de certa maneira, o ECA traz também uma possibilidade de tipificação, ele vai passear um bocado pelo Código Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E vai perder a arma. E vai, com certeza, perder a arma, porque um dos requisitos é justamente você ter a cautela, né, com essa arma. Você ceder isso a uma criança, né? Eu tinha um colega na época de colégio que ele chegou a levar a arma do pai para a escola, né? Mostrando lá para todo mundo. Minha infância foi meio, né, disparando contra os outros, vendo arma de fogo, né? Então, cuidado com a consumação. A outra situação é o objeto material, tá? Cuidado
Porque aqui o legislador, ele falou aqui de maneira específica arma de fogo. Aí é que vem o questionamento. O objeto material vai ser só arma de fogo ou também eu posso considerar, dentro do artigo 13, as munições e acessórios? Eu acho que só Arma de fogo. arma de fogo. E aí, o restante do pessoal? Acho que Claro, sim, somente porque- arma de fogo. Porque em consideração a questão da lesividade que a arma tem, somente o acessório não faz nada assim. Eu vou de acordo com os entendimentos do STF, que só a munição não gera assim um perigo abstrato. Show de bola. E até porque, se eu pegar isso e fazer uma analogia também com a questão das munições e acessórios, eu vou estar fazendo uma analogia em Malan Park, né? Porque como o legislador não trouxe a questão das munições, né, eu posso utilizar essa argumentação. Então, o objeto material aqui que ele fala é arma de fogo, mas já teve entendimento do próprio STJ numa situação que a criança teve acesso à arma e munições. Estavam separadas, mas ela teve acesso e tocou. E dentro desse processo, o STJ entendeu que o pai era culpado, tá? Ele recorreu, teve o processo no GCRIM, todo só que subiu para o STJ, e aí o STJ entendeu que ele tinha culpa também, tanto na arma de fogo quanto nas munições, mas isso daí é bem minoritário, tá? Fique bem claro. Olha isso daqui, parágrafo único. Isso daqui é o que mais a gente vê acontecer, e por desconhecimento da lei, né, claro que ninguém vai dizer que desconhece a lei, mas as pessoas que têm esse tipo de atividade, seja, você vai ver aqui no parágrafo único o seguinte, ó, nas mesmas penas, é omissão de cautela equiparada, nas mesmas penas incorre, olha o sujeito ativo aqui, ó, já estou dizendo, o proprietário ou diretor, tá? Eita, de maravilhoso. De empresa de segurança, pessoal. Empresa de segurança. Essa galera que trabalha com transporte de valores, né? Com segurança de banco, segurança de lojas. Essa galera que trabalha com empresa de segurança e transporte de valor. Se esse cara for proprietário ou, no caso aí, diretor responsável, se uma arma desses seguranças que trabalham na empresa sumir, ele tem que agir imediatamente com 2 requisitos. Primeiro requisito, imediatamente fazer um BO na autoridade policial da região. Então, por exemplo, aqui em Floriano, eu tenho a minha empresa de segurança. Um dos seguranças que trabalha para mim foi assaltado, teve a arma extraviada. Quais são os requisitos? Eu tenho que fazer um BO na delegacia aqui, tenho que pegar esse BO e encaminhar para a Polícia Federal, tá? São os 2 requisitos. Coloque aí. Ele tem que fazer o boletim de ocorrência e comunicar de forma imediata à Polícia Federal. Por que isso? O que vocês acham? Por que existe esse requisito aí? Porque se ele não comunicar para a Polícia Federal que a arma sumiu, ele tá, tipo, deixando de tomar as cautelas necessárias, que uma arma sumiu do nada, foi pro bandido e... E ele vai praticar o crime. Se ele deixar de fazer de realizar um desses requisitos, ele entra no parágrafo único do artigo 13. E aí você observa o seguinte, que ele diz o quê? Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial, primeiro requisito, tá? E de comunicar a PF, perda, furto, roubo ou qualquer outra forma de extravio da arma de fogo, acessório ou munição, não é só a arma não, viu? Uhum. Acessório, munições ou a questão da própria arma de fogo, que estejam sob sua guarda, e olha o detalhe, nas primeiras 24 horas, outro detalhe, 24 horas de quê? Do ocorrido do fato. É. Só que, olha o detalhe, a situação aqui
hoje em dia, as 24 horas, o entendimento majoritário é que elas têm que ser contadas a partir o quê? A partir do momento do conhecimento, tá? Porque aí, se o proprietário e o diretor não tomaram conhecimento ainda, eu não posso exigir dele um período, um lapso de tempo. Então, por mais que o legislador coloque aí 24 horas depois de ocorrido o fato, mas aí você vai colocar a informação de que essa situação que ocorreu tem que estar o quê? No conhecimento do proprietário do diretor. Tá bom? Coloque isso no teu caderno aí, porque é importante uma questão prática. Vai lá a questão dizendo, por exemplo, que o proprietário ainda não tinha ciência. Como é que ele vai fazer um boletim de ocorrência? Como é que ele vai comunicar se ele não tem ciência ainda do fato? Tá? Então, essas 24 horas eu vou contar a partir de quando? O conhecimento do fato, tanto pelo proprietário ou pelo diretor responsável, tá? Então, os sujeitos ativos, proprietário, diretor de empresa de segurança, tá? E os requisitos, fazer o BO. A autoridade competente da área tem que tomar conhecimento da ciência a PF. Por que a PF? Porque é ela que habilita o indivíduo, tá? Tanto é quem tem alguém aí conhecido que é segurança, ele vai te falar o quê? Olha, eu tive que fazer um teste na PF, eu tive que fazer um curso que é exigido para que eu vá fazer o teste de tiro na PF. Tudo isso é competência da Polícia Federal. Lá no artigo 144, ela traz essa atribuição à Polícia Federal, que é uma polícia judiciária e também uma polícia administrativa. Aeroporto, ela que verifica vista, ela que verifica passaporte, ela que faz aquela análise alfandegária, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Alguma dúvida quanto a esse tipo penal? Professor, Pode falar. no caso, se ele deixar de comunicar e ocorrer um crime, vai ser dito como se ele tivesse cometido? Ele vai ser uma complicação. Daí vai entrar na omissão de cautela e vai entrar na possibilidade de verificar que ele realmente não comunicou no crime que foi praticado, porque a arma vai estar registrada o quê? Com o CNPJ da empresa ou CPF que estão vinculados, geralmente ao proprietário da empresa, né? A empresa faz o CNPJ e a arma, ela é direcionada para a empresa. Então, vai ter o CNPJ vinculado lá. Quando eu busco no meu banco de dados aquela arma, vai sair lá, CNPJ, Empresa de Segurança de Valores tal. Então, essa preocupação, o legislador repassou para o proprietário e para o diretor. Olha, você tem que fazer duas coisas. Comunicar a autoridade da área, comunicar a PF. Se ele não faz, se há a prática de um crime, vai ficar pesado para ele, porque pode ser que ele seja incriminado também por aquilo que foi, né, na modalidade culposa, que não é dolosa, né, mas vai ser modalidade culposa, né, porque houve o quê? Imprudência, negligência ou imperícia. Né? Tanto é que teve um caso aqui, olha para você ver como as exigências são enormes. E as empresas de segurança, elas sabem. Teve um segurança do Banco do Brasil, que a arma dele, ele estava limpando para deixar ela no ponto para o outro dia. E no ato dele limpar a arma, ó, disparou. O que ele teve que fazer? O simples fato dela ter disparado, mesmo culposamente, mas ele tem que fazer o BO do disparo de arma de fogo, comunicar à autoridade policial e mandar para a PF. Porque a Polícia Federal, ela tem uma análise de todas as munições, de todas as armas de fogo, tudo que aquela empresa tem. Então, um simples disparo culposo, ele tem que fazer a comunicação. Tá? Porque senão a arma dessa, a munição dessa some, você vê no caso Marielle. Sempre a gente fala desse caso porque tem muito a ver com o Estatuto de Armamento. Por quê? Os lotes de munições que foram utilizados foram lotes extraviados da própria Polícia Federal. Não sei se vocês assistiram um documentário já, mas nas investigações detectaram o quê? Que as munições utilizadas lá para matar a vereadora foram munições que foram extraviadas da PF, Polícia Federal. Quer dizer, a própria instituição que é competente para fazer a fiscalização teve as suas munições extraviadas. Você vê como é. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, tá aí a criança de novo aparecendo com a arma de fogo. Alguém quer falar? Professor, Diga lá. na hipótese dessas empresas de segurança, elas têm os funcionários que lá habitam, que usam a
ele necessita da posse para exercer a função. No caso, viu? Foi o Danilo, né, Danilo? Danilo, Sim. né? Danilo, eles não podem andar com essa arma fora do exercício do trabalho, não. Viu? Tanto é que eles têm que devolver, né, para o responsável, seja o diretor, o proprietário, essa arma ele não pode, por exemplo, levar para casa. Né? Então, se ele está no banco, ele recebe ali, né? Ele vai, claro, a empresa vai lá, deixa para ele, ou já tem um local lá dentro da própria agência para essa arma ficar no cofre. Ele não pode estar rodando com ela. Se ele for pego com essa arma fora do local, aí vai entrar naquela situação, né, de porte ilegal de arma de fogo. Né? Já aqueles caras que andam nos veículos de segurança, ali eles já estão no ambiente que eles trabalham, né? Tanto que você vê eles saindo do carro, vão até a porta do banco, como se fossem mesmo policiais ali para evitar algum tipo. Hoje mesmo teve uma situação ali no centro, 5 carros fortes parando ao mesmo tempo na frente do Banco do Brasil, foi uma força tática, uma galera toda para poder auxiliar na proteção, né? Fora os seguranças dos carros fortes, né? E numa situação de roubo, que às vezes acontece, vocês já devem ter ciência de notícias a respeito disso, né? Carro forte tal foi explodido, os seguranças foram tornados reféns, aquilo tudo, se armas são levadas, a empresa tem a obrigação de fazer isso daqui que o parágrafo único do artigo 13 diz. Comunicar, fazer BO, fazer a comunicação, porque aquelas armas ali, elas vão ser utilizadas posteriormente em outro crime, pelo menos a empresa ela já está com os requisitos cumpridos, né? Já sabe-se que aquelas armas foram roubadas, foram furtadas, foram extraviadas. Olha os questionamentos aqui que podem surgir. Caso uma criança mate alguém com a arma de fogo, o pai, que é o seu garantidor, terá sua responsabilidade ampliada para esse evento morte? E aí, como é que vocês fariam aí para defender esse pai? Ou para denunciar, né? Os promotores. Futuros promotores aí, o que vocês fariam? A criança pegou a arma lá, foi brincar com o irmão, enquanto o pai estava dormindo, ela sabia onde estava a arma, pegou, foi brincar, pá, acabou matando o irmão. E aí? Ou matando o coleguinha. Como é que fica a situação aí pro pai? Vai só na omissão de cautela? Ele responde culposamente, não? Responde pelo homicídio culposo ou doloso? Culposo, né? Há uma divergência quanto a isso, porque tem doutrinadores que entendem que seria só omissão de cautela. Eu, particularmente, eu entendo que ele vai ter que cumprir também com a punição do homicídio culposo, porque, para mim, houve o quê? Negligência, né? Houve até imprudência, porque por mais que ele venha dizer, não, mas eu guardei num lugar que só eu teria, mas, meu amigo, tem criança em casa, tem adolescente, uma pessoa com alguma doença mental, você tem que, se você tem um cuidado X, é 10 vezes X. Tá? Tanto é que hoje as exigências não são ruins, por quê? Porque realmente a arma de fogo não é brincadeira. Tem gente que acha que não, eu consigo manusear uma arma de fogo facilmente. Às vezes o cara tem controle, mas a arma de fogo ela pode falhar, ela pode dar um tiro. Eu me lembro de um colega que na época que a gente começou a trabalhar como policial, e ele foi para, acho que Canto Buriti. Ele estava limpando a arma de fogo, brincando com o colega lá, apontando para o colega, quando a arma disparou e acabou matando o colega. Aí é loucura. Já pensou? E aí, o cara vai ficar com aquilo na mente, quer dizer, o colega tinha acabado de sair da Cadepol com ele, morreu, em decorrência de uma situação culposa, a gente sabe. Mas aquela ideia, não, arma de fogo nunca vai acontecer comigo, não dá para fazer isso, né? Tanto é que você tem que tomar o maior cuidado quando se tem arma de fogo, quando tem criança ou adolescente ou alguém com alguma doença mental. Então, terá sua responsabilidade ampliada. Então, você vai colocar aí, ó. Aqui você vai ter a omissão de cautela, mais homicídio culposo. Tá? Omissão de cautela, do artigo 13, mais homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. Né? Se há uma situação como aconteceu em Barão,
eu até falei na aula passada, né, que um irmão matou o outro. Pode-se entender na possibilidade, por exemplo, de aplicação de perdão judicial para o pai quanto ao homicídio? O que vocês acham? Eu acho que sim. Parágrafo 3º, né? E lá dentro do parágrafo 5º a gente tem a questão do perdão judicial, que aí eu não posso dizer que é automático, né? O juiz ele vai analisar se há essa possibilidade de aplicar o perdão judicial, porque aí o pai já perdeu mais, né? Perdeu um filho, né? Botar o cara no presídio já foi uma pena bem grave para ele. Mas isso não é automático, é uma análise do magistrado, tá bom? Segundo questionamento aqui, se os indivíduos citados lá no parágrafo único, né, proprietário e diretor, realizarem apenas uma das exigências do parágrafo único, o que é que vai ocorrer? Vai consumar o crime, não? Consuma-se o crime do artigo 13, tá? Ah, não, ele fez o BO, beleza, mas qual era o outro requisito? Comunicar a Polícia Federal. Isso mesmo, até o Galo concordou aí, ó. Meu Deus. PF, avisar PF. Meu amigo, aqui é gato, cachorro, galo, aqui é fica as surpresas do EAD. Ficou entendido, então? Então, eu tenho que ter 2 requisitos cumpridos. BO, comunicação à autoridade policial competente da área, e aviso, né, cientificação da Polícia Federal quanto ao extravio de arma, munição ou acessório. Fique bem claro isso daí. Artigo 14. Galera que está aí com a lei, ou que está aí com o vadimeco. Portar, olha, é uma lei. Aliás, é um artigo que vai trazer aí um tipo penal múltiplo, né, de vários verbos. Portar. A gente agora está falando de uma situação que não é mais porte. Não é mais, perdão, é o quê? Porte. Então, aqui, ó, lembra lá que nós falamos que a posse é intramuros? Aqui vai ser o quê? Extra. Ó, tudo que não está na posse é porte. E o detalhe é que esse crime aqui do 14 é o quê, ó? Porque eu estou falando em posse, porte ilegal de arma de fogo de uso. Vou dar um exemplo prático. A Laís, ela tem a posse de um 38, ela tem tudo legalizado, tudo, ou seja, ela pode usar essa arma lá dentro da casa dela ou intramuros, né, no terreno que ela tem ao redor da casa. Só que aí ela resolve ir ao centro da cidade levando 38. Artigo 14. Né, ela vai estar portando coisa que ela não tem porte, que é aquela movimentação com a arma, só que não é o porte legal de uso restrito, é porte legal de quê? De uma arma de uso permitido. Porque o 38, 32, 22 são calibres de uso permitido. Qualquer cidadão pode, desde que legalmente adquiri-los. Né? Esses calibres, aliás. Então, cuidado. O 14 é de uso permitido. O 16, que a gente vai ver que é o crime hediondo, trata-se do porte legal de uso restrito. Tá? É uma .40, é um fuzil, é uma 380. Então, a gente vai ver isso daí. Então, aqui, ó, portar, deter, adquirir, fornecer. Você vê que não é só portar. Receber, ter em depósito. Mesma situação lá da droga que a gente viu na lei de drogas, não é isso? Transportar, ceder, ainda que de maneira gratuita, emprestar, remeter, empregar, manter guarda ou ocultar. Lembra lá da situação que nós falamos do cara que enterra no quintal? Vocês lembram que eu falei aqui? Sim. E para o STJ, ele entendia que ia para o 14, né, se fosse uma arma de uso permitido. E não ficaria lá no 12. Só que a gente falou que isso daí é uma situação que é um entendimento minoritário, não é isso? Então, preste atenção que o artigo 14, ele fala nesses verbos todos, aí ele diz arma de fogo, acessório ou munição, de quê? Permitido. Então, cuidado com essa pegadinha, tem que ser, para estar no 14, arma, munição ou acessório de uso permitido. Tá? Tem autorização de desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Olha só, aqui já é crime com pena de detenção, não é mais de detenção. Não vai para o GCRIM, porque a pena máxima é de quanto? 4 anos. 2, 4 anos. 4 anos. Tá? Na máxima é de 4 anos. Então, passou aquela pena que vai para o GCRIM. Né? Então, você aqui, o quê? Juízo comum. Tá? Juízo comum. Não vai para o GCRIM. Não cabe, olha aqui também. Você vai colocar aí, ó. Não cabe o sursis, que é a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é superior a 1 ano. Então, não vai caber sursis. Tá? E mais um detalhe. A pena máxima é de 4 anos. Sim. Beleza, né? O delegado, ele vai poder arbitrar o quê? Fiança. Tá? Deixa eu apagar aqui, a letra que tá triste. Agora, claro que vai ter um detalhe aqui sobre a fiança. A gente vai já falar. O delegado pode arbitrar a fiança, tá? Ele não pode arbitrar de maneira exorbitante essa fiança. Até um aluno da noite perguntou na nossa aula de terça, professor, o cara pode botar uma fiança absurda? Essa fiança é analisada o quê? Condição econômica daquele investigado, né? Para ver se ele tem essa possibilidade. Eu não posso meter um valor de 20 mil sabendo que o cara não tem condição de pagar isso. Só para manter ele preso. Isso é maneira arbitrária, cabe até a questão do abuso de autoridade. Tá? Então, cabe fiança pelo delegado. Tá? Aqui, delta. O delegado pode arbitrar. Se a pena fosse maior do que 4 anos, aí só o juiz. Tá? Aí, no parágrafo único, preste atenção. O crime previsto nesse artigo é o quê? Inafiançável. Professor, você não disse que cabe fiança? Cabe. Só que, desde que, por isso que o parágrafo único fala, o crime é inafiançável, salvo quando o quê? Quando a arma de fogo estiver em registro do agente. Então, a Laís, ela foi encontrada no centro, tá? Com 38. Ela vai ser presa? Vai, Laís, ó. Porque ela não tem o porte. Ela não tem o porte, né? O porte dela aí é ilegal. Vai caber fiança para ela? Vai. Mas o professor está dizendo que é inafiançável. Mas nesse caso da Laís, ela tem a arma registrada no nome dela. Então a fiança é cabível. E o delegado pode arbitrar essa fiança. Cuidado com isso, porque isso daí às vezes acaba sendo dor de cabeça e uma questãozinha pode botar aí uma pegadinha quanto essa situação do parágrafo único, tá? Então, regra para o parágrafo único do 14. Não cabe fiança. É inafiançável. O Diogo estava andando lá pelo centro, encontraram ele com 38. Quem é essa arma? Meu? Não, eu comprei no comércio por R$300. Registro está no teu nome? Não. E aí, cabe fiança ou não? Não. Não. Aí, adiós fiança, né, Diogo? Aí vai ter que realmente ir para a audiência de custódia, passar um tempo em vereda, processo. Tá certo? Então, cuidado com isso. Repetindo, a regra do artigo 14 é que é um crime inafiançável. Tá? Inafiançável. Não é imprescritível. Cuidado, é inafiançável. Vai ser afiançável se a arma que foi encontrada tiver o registro no nome do cara que você está abordando. Tá? Então, X, a arma que estava com ele, tinha o registro no seu nome. Beleza, o delegado pode arbitrar a fiança. É uma exceção, tá bom? Alguma dúvida quanto a essa primeira parte do 14? Não. Não, tá ok. Beleza, então a gente vai passar aqui. Olha só, então tá aí, só algumas características, né? Porte legal de arma de fogo de uso permitido, contexto extramuro, né? Fora tudo aquilo. Lembra lá do caso que eu falei? O cara não tem garagem em casa, ele bota o carro na frente de casa, vem na calçada, perdão, e bota a arma dentro. Porte ou posse? Porte. Porte legal, tá? Não vai ser posse legal, não, porque tá extramuro. Ah, mas é meu carro, professor. Só eu que entro, não importa. A gente tem que verificar que o legislador, ele não colocou isso, mas em si entende-se que posse é intramuros.
porte é fora. Mesmo que alguma propriedade sua esteja fora daquele muro, vai ser considerado extramuro. É um crime de perigo abstrato, nós já falamos isso daqui, tanto como a posse é também. Não preciso de uma lesão efetiva para ter o crime. O simples fato de eu estar portando a arma e aquilo é ilegal, o crime já está o quê? Consumado, tá? Então, não preciso, para a sua consumação, uma real lesão ao bem jurídico. Por si só, o portar já é uma lesão. Por isso que a consumação se dá quando você tiver lá os verbos do tipo, tá? Ah, professor, e se eu estiver portando e transportando? Só um crime, tá? Porque é um tipo múltiplo. Então, 2 verbos não dá origem a 2 crimes, senão seria bis in idem, né? Então, é um tipo penal múltiplo. Você tem vários verbos. Então, a partir do momento que eu tenho aqui o verbo sendo executado, eu já tenho a consumação. Ah, eu não preciso matar alguém, não preciso lesionar uma pessoa, que se eu fizer isso, aí eu já tenho o quê? Oi, diga. Mas se eu portar mais de uma arma, então vai ensejar em mais de um crime? Ah, aí são outros 500, né? Se eu estou com 2, 3 armas, é a mesma coisa lá da droga, vocês lembram? Se eu vender cocaína, maconha e crack, eu tenho quantos crimes? 3. 3, né? Porque são drogas diferentes. A mesma coisa da arma, porque pode ser que eu tenha 38, olha só, boa pergunta. Eu tenho 38, eu estou comigo, eu tenho 38, uma granada e uma .40. E vou para o centro. É o Braddock, né? Rambo. O cara vai para o centro com 38, uma .40 e uma granada, ele está indo para a guerra. Se for no Rio de Janeiro, eu nem digo nada. Eu terei 3 crimes diferentes aí, ó. Eu terei o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, do 14, em relação ao 38. Em relação à granada, em relação a .40, 16, ele vai estar cometendo 2 crimes hediondos. Porte ilegal de quê? De arma e munição de uso restrito. E a pena é pesada, porque hediondo é o quê? Pena dobrada. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque uma questão prática pode estar dizendo que ele tem vários tipos de armas, né? Olha isso daqui. O 14 é crime hediondo, é? Não, 14 não, 16. Ah, tá. 16, que é aquele que está relacionado lá a arma, munição, acessório de uso restrito. Agora, boa pergunta sua. Se eu tenho um 38, eu até falei isso na aula passada, e se eu raspo a numeração, modifico ele, ploto ele de alguma coisa, diferenciando do que ele realmente é de fábrica, quando você faz isso, troca o cano, serra o cano para ficar o tiro melhor, tudo isso, né? Todas essas ações são modificações. Aí passa do 14, se eu for pego com a arma, para onde? O 16. Aí se torna crime hediondo. A gente já teve uma apreensão dessa, o cara ele tinha um 38, niquelado, acho bonito, só que quando a gente foi ver a numeração, ele tinha raspado e tinha metido uma outra numeração. Aí não é mais do 14, vai para o 16. Vamos lá, ó, questionamentos. Interessante esses 3 aqui. Primeiro questionamento, a apreensão da arma é imprescindível para caracterizar o crime? Não. Eu acho que depende. Eu vou dar um caso prático, vou pegar um de vocês aí. A Laís já foi, Diogo, Danilo também já é recorrente nos exemplos. Quem é que eu... Vitória, cadê? Joana Nilson. Essa primeira aqui vai ser a Vitória. Vitória, ó, chegou a notificação na delegacia que ela estava dando tiro lá nos vizinhos lá, os vizinhos com música alta, quarentena, a galera, em vez de descansar, não, metendo música alta. E aí, o que a Laís fez? Ó, disparando no meio da rua. Bora, bandido! Só que o delegado de polícia, quando foi até a Vitória, não encontrou arma, não teve apreensão de arma. E aí? O crime está cometido? É fato atípico? O que vocês acham? O crime já foi cometido.
Não achou a arma? Lembrando que a gente está falando do 14, tá? Ele só soube, algum dos vizinhos foi na delegacia, fez um BO, dizendo que a Vitória estava no meio da rua, apontando a arma para todo mundo, e chegou até a dar disparo, tá? Vamos esquecer a questão do disparo, vamos ver essa situação que o vizinho diz, ela estava com arma de fogo, delegado. O delegado fez lá uma diligência e não encontrou a arma com a Vitória. Vitória, não, eles estão tudo louco, é a quarentena, ó, tirando a galera aí. Eu nem saí de casa, eu? E aí, como é que fica? Vocês como delegado de polícia? Assim, deveria procurar algum meio para comprovar que houve realmente fato, alguma relação a cápsula de bala, munição, algumas questões disso aí. Questão da quantidade de munição, aí tem que se avaliar isso aí. Pronto. Então, no caso aí, quais seriam os meios que vocês, vamos botar aí vocês para pensar como delegados, chega essa situação na delegacia de vocês aí. Eu Seja tirar Polícia rapidinho logo Federal, foto. aqui vai ter uns 15 delegados aí, delegadas, PF, Polícia Civil. E aí, como é que vocês fariam? Vitória está dizendo que não, né? A arma comigo, a arma que tem aqui é uma que meu irmão tem de brinquedo aí. As ideias. Quais seriam os meios para vocês caracterizarem o crime dela? Só o depoimento do vizinho ia ser possível? Testemunha? Acho que É não. bom ter testemunho, Eu acho mas também... Se deve ser analisado também ao ouvir uns terceiros vizinhos que talvez por lá frequentar. Ah, Câmera de segurança. opa, show! Câmera, que mais? Poderia até... Se ela tinha bala com ela, munição, sei lá. Justamente isso aí. Show de bola, parabéns. Mandato de busca. Perdão, show. Então, o que eu posso tirar disso que vocês acabaram de me dizer? Que a apreensão da arma, ela é o quê? Ela é prescindível. Se tiver apreensão, beleza. Se não tiver, a autoridade vai procurar o quê? Outros meios, como vocês falaram, depoimentos de testemunhas que viram. Não só isso, claro, né? Tem vizinho que você sabe. Testemunha, vai ter a câmera de segurança, vai que na rua tinham 3 casas com câmera de segurança e tem isso registrado dela lá com a arma de fogo na mão. Situação aí de munições, busque apreensão na casa para saber se tem munições, se tem arma, tá? Então, cuidado com isso. A apreensão da arma, ela não é imprescindível, tá? Não é imprescindível. Se existir, beleza. Ok. Se não existir, não é por isso que você vai dizer que é fato atípico que, não, vamos esquecer isso daí. Até porque existem outros meios para se comprovar, tá? Segunda, após a apreensão, vamos ver que o delegado achou arma de fogo lá na casa da Vitória. Qual o devido procedimento a ser realizado com ela? Com a arma? É a perícia, não? Então, o que a gente tem aqui? A perícia. Meu Deus, que letra. Fazer uma vaquinha para comprar uma lousa digital. Perícia, tá? Essa perícia aí, olha o detalhe disso. Essa perícia, ela pode atestar 3 situações. Coloca isso no teu caderno. Muito importante. A perícia, ela pode trazer 3 pontos importantes sobre a arma. Então, foi encontrada essa arma na casa da Vitória. O delegado pegou, mandou para Teresina para o Instituto de Criminalística. Lá o perito disse o seguinte, delegado, essa arma, primeiro ponto, ela é ineficaz. A Vitória, ela estava só dando susto no povo, mas era uma arma de 1.800 e caixinha de fósforo. Se daí nem ela atirando na cabeça de alguém, a arma não ia machucar. O que vocês, como delegado, fariam? Ela era totalmente ineficaz, ou seja, a eficácia dela, ou a ineficácia dela, era absoluta. A Vitória jamais iria disparar uma munição com aquela arma. Não servia para nada, servia para peso de porte, tá? Ou para atacar na cabeça de alguém.
Isso aí é lá no Código Penal, a parte geral. Acho que não se configura como crime, então, se o meio é Crime pessoas possível. ineficazes. E aí, entre o 14, Vitória, ou não? Não. Não. acho que Não. Muito bem. Aí nós teríamos o quê? Para o 14, nós teríamos um fato atípico, Tipo, porque não é arma de fogo. O que é arma de fogo? É aquele instrumento fabricado que gera uma explosão de gases, que com essa explosão de gases emite, lança um projétil de arma de fogo. Se ela é ineficaz de maneira absoluta, acabou. Fato atípico. Vitória volta, né, conseguiu fazer com que os vizinhos parassem de falar alguma coisa, parou com os paredões, né, e não vai ser incriminado. Tá? Agora, detalhe, cuidado. Se um cara usa uma arma dessa para fazer medo a alguém, para que a pessoa entregue o celular, aí eu teria uma situação não do artigo 14, não é isso? Mas o roubo existiria, né? Sim. Sim. Que é a grave ameaça. Tá? Uhum. Eu não teria aquela majorante da arma de fogo do roubo, mas eu teria a situação que, de ameaça, de violência, né, psicológica, na verdade, e entraria no 157 normalzinho, simples, roubo simples, tá? Mas no caso do 14 aí, a Vitória está livre, fato atípico. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que o perito diz o seguinte, o perito diz, olha, a ineficácia aí, vou botar aqui só um i, ó, ineficácia, não é absoluta, é relativa. Delegado, é o seguinte, essa arma aí que estava na casa da Vitória, tem hora que ela dispara, tem hora que ela não dispara. Ela tem um problemazinho aí, mas é uma ineficácia que não é absoluta, é uma ineficácia relativa. E aí, como é que fica? Ela assumiu o risco. Assumiu o risco. Rapaz, esse menino está me dando orgulho. Ela assumiu o risco, muito bem. Então, há ou não há a tipificação do 14? Ah, Show de bola. Dolo eventual, ela assumiu isso. Pode ser que ela atirasse, ela não atirasse. Tá? Então, nesse caso específico, se a ineficácia for relativa, artigo 14 está consumado. Tá? Então, ineficácia absoluta, ineficácia relativa. E aqui, o perito diz, não, delegado, o que ela tem na mão é um simulacro. Simulacro de arma de fogo. Como é que fica? Fato atípico, porque tem que avaliar a lesividade da arma. Fato atípico, a mesma coisa da ineficácia. Só que lá, na ineficácia, eu tinha uma arma que antes funcionava e não funciona mais. O simulacro, ele nunca foi arma de fogo, tá? Se ele for usado lá no roubo simples, tá? Simulacro, você lembra que eu levei um que dava um disparo lá de ar, né? sim. Aquilo ali é um simulacro, né? Aquela arma de pressão, faz só o estouro, mas não lança nada, é só pressão. Então, nesse caso, o simulacro também fica da mesma maneira que a arma ineficaz. Fato atípico, não teria caracterizadora do artigo 14. Então, muito cuidado com essa situação da apreensão. Apreendeu, procedimento, perícia, para avaliar se é ou não arma de fogo. Depois avaliou, é arma de fogo? Beleza, traz para o processo, depois destrói, tá bom? Ponto 3. Olha, eu quero, é? É o Chico Preto. Chico Preto. Vai ser preso, amigo. Criando Chico Preto. Rapaz, quem tá na depressão aqui na quarentena aqui, tá pegando o ritmo das lives. Daqui a pouco já tá falando artigo aí, viu, Dani? Uma hora. O ponto 3, pessoal, é o seguinte: se José, policial civil aposentado, o cara era policial, então ele pediu aposentadoria e agora está em casa. Só que ele simplesmente foi na rua e levou uma arma de fogo sem registro. Ocorrerá crime? Sim. E aí? Para mim, sim. Porque quando ele exercia a atividade policial, ele tinha o quê? Um porte, não tinha? Sim. Ele era agente de polícia, ele era APC, agente de polícia, investigador. Ele tinha um porte, mas esse porte que ele tinha era um porte que a gente chama, que é o que eu tenho, que outros policiais civis têm, é o porte funcional. O PM tem quando está na ativa. É o porte o quê? Funcional.
Depois que ele se torna, né, aposentado, ou seja, ele não mais exerce aquela função. O que acontece com o porte funcional? Ó, ele perde. Então, nesse caso aqui, se ele vai com arma de fogo sem registro para a rua, vai ser ou não vai ser crime? Com certeza. Artigo 14, tá? Durante o período que ele tem o porte funcional, ele tem uma facilidade, entre aspas, uma facilidade que é comprar uma arma particular, tá? E no caso, como ele é aposentado, ele pode adquirir, tá? Ainda até mesmo utilizando dessa situação de policial civil aposentado, mas aí o detalhe que você vai colocar, ó, ele tem um requisito, enquanto as pessoas normais são 10 anos para fazer aquela análise psicológica, o policial aposentado ele tem que fazer isso de 5 em 5 anos, tá? Uma análise psicológica para saber se ele consegue ou não ainda utilizar essa arma de fogo. Porque a gente sabe, por que isso é direcionado para o policial? Porque é uma carreira que estressa mentalmente, que faz com que o cara, muitas vezes, a gente sabe que existe essa situação, por exemplo, de suicídio entre policiais, né? PF tem muito, Polícia Civil, Polícia Militar, porque é estressante. Então, o cara deixa aquela função, se torna aposentado, ele não vai ter mais todo dia aquela atividade policial. Então, se ele for comprar uma arma, o cuidado sobre ele vai ser maior. Então, em vez de 10 anos, eu botei o quê? 5 anos o legislador, para que ele faça aquele teste psicológico, tá? Então, ele tem que fazer aquele teste psicológico para ver se ele pode continuar ou não usando o armamento. E é lógico, depois que você... A regra é o quê? Você vai se aposentar, é melhor você comprar logo uma arma, porque você passa 30 anos trabalhando num setor que você vai gerar vários e vários indivíduos que vão ser teus desafetos, né? Você vai prender muita gente, vai entrar na casa de muita gente, trabalhar na cidade que todo mundo te conhece. Então, se você deixa de ter arma, é um perigo, né? Então, vamos lá. Tá aí as respostas, vou só apagar aqui esses rabiscos que eu fiz, para que a gente fique, ó. Então, tá aí, ó. Não sei se saiu, esse slide saiu para vocês aí no meu PDF, não? Saiu, né? Certo. Então, tá aí, ó. Para o STJ, a apreensão da arma não é imprescindível, pois pode-se ter certeza, através de outros meios de provas, vocês brilhantemente falaram aí. Depoimentos, tá? Colheita de imagens de câmeras de segurança, busque a apreensão na casa da pessoa para saber se ela tem armas, munições, tá bom? Ponto 2, após a apreensão, a arma deverá ser encaminhada para a perícia e sempre grave, pessoal, de maneira obrigatória, porque é um que deixa vestígio. Então, obrigatoriamente. Se não tiver, olha só o detalhe, até vocês futuramente ou defensores ou como advogados que vão trabalhar na defesa, se eu não tiver perícia na arma, o que você vai dizer? Meu amigo, essa denúncia aí é inepta, ela é nula. Como é que está dizendo que o meu cliente aqui utilizou arma de fogo, está lá no 14 como porte legal, se nem se sabe se é arma de fogo? Já pensou? Então tem que obrigatoriamente ter uma perícia, tá? Porque se não tiver isso daqui, tudo que for feito vai ser sem perícia, não há processo, não há denúncia, não há nem inquérito. Nulidade, tá? E aí você anota esse informativo 570 do STJ aí, como fonte de informação a respeito dessa obrigatoriedade da perícia. E o 3, José incorrerá em crime de porte ilegal de arma de fogo, com base que acabou modificando lá, né, a lei, o Estatuto do Armamento, essa necessidade aí para o policial aposentado ter uma arma, né, em 5 anos, para que ele faça essa análise psicológica para saber se tem ou não possibilidade de continuar aportando arma de fogo. Lembrando que aqui a gente está falando do porte de arma de fogo de uso permitido, tá? De uso permitido. Então, por exemplo, eu quando me aposentar, eu não vou poder usar uma .40, eu posso comprar uma 380, que utiliza como calibre o 38, a munição de 38, tá? Alguma dúvida quanto a essas análises que fizemos? Não, senhor. Não. Beleza, então a gente vai continuar aqui. Atirador desportivo, que é aquilo que eu falei para vocês, lembra que a gente iniciou falando o quê? De alguns tipos de armas ou munições de uso restrito? Dentre esses indivíduos que tinham essa possibilidade, estava quem? Essa galera aqui, ó.
os atiradores desportivos. Dentre os atiradores desportivos, eu tenho que ter a noção de que não é só aquele cara que vai tentar competir disparando um projeto de arma de fogo, mas tem os caçadores, tá aqui, ó. Tem caras que colecionam armas e ele tem um diferencial, tá? Então, essa portaria aqui do Exército Brasileiro traz uma situação que é classificar quem são os indivíduos que podem ser entendidos como o quê? Como atiradores desportivos. É aqueles caras que vão usar armas, mas para determinadas atividades, ou não vão usar, como é o caso do colecionador. Então você, deixa eu ver quem mais, João Ananias, né? A gente não colocou o João na hora que falaram aí. O João, ele tem um fascínio por armas. Desde pequeno, ele estuda na história lá, as armas, tudo, então ele começa a colecionar. Só que essa coleção, ela tem que ser registrada. A guia específica é diferente do caçador, tá? O caçador e o atirador desportivo, eles têm uma guia. Vou botar aqui, guia 1. Guia 1. Já o colecionador é uma guia diferente. Guia 2. A guia dos caçadores e atiradores permitem eles andarem com essas armas, tá? Fazerem o translado do local onde eles guardam, vamos dizer, lá na casa deles, ou numa empresa, ou em determinado local específico, para o local onde eles vão utilizar. Seja o atirador desportivo, que vai utilizar somente ali no local de disputa, seja o caçador, o cara que vai para a caça, eles têm que ter uma guia específica para esse translado. O colecionador, não, ele não pode andar pela rua, o João Ananias não pode, depois que ele colecionar essas armas, ele tem 100 armas em casa. Ah, não, eu vou usar uma na segunda, eu vou usar uma na terça, uma na quarta, uma na quinta. Não dá para fazer isso. A guia do colecionador é dele comprar a arma e trasladar até o local onde ele vai colocar essa arma para exposição. Tá? Eu me lembro daquele caso, não sei se vocês lembram da Suzane... Não é Suzane, não. Matsunaga. Você lembra daquele caso do cara do dono da Yoki? Ah, sim. Que ela matou, picotou o cara, botou na mala. Aquele cara, ele era colecionador de armas. Aí eu me lembro que muita gente falou, rapaz, o cara morreu tendo uma quantidade de armas enorme em casa, só que ele só tinha armas, ele não tinha munições. Ele era colecionador de armas. Então, ele tem uma guia específica. Eu estou transportando 10 fuzis para fulano. Então, vai ter na guia lá dizendo o quê? Qual é a funcionalidade da guia? É o translado de armas para colecionador. É diferente de caçadores e atiradores, tá? E ainda tem, porém, existem aí algumas situações que, por exemplo, o caçador e o atirador, quando eles vão transladar essas armas, só é permitido, isso é novo, acho que é de 2016, eu vou até procurar a portaria depois, que permite que ele porte uma arma, uma apenas. Para quê? Para proteção, porque pode ser que nesse translado das armas, alguém tente abordá-lo, né? Então, é uma situação excepcional. Mas as outras armas têm que ficar todas desmuniciadas, guardadas em determinadas maletas, e só podem ser abertas no local onde eles vão utilizar. Utilizou? Guarda do mesmo jeito e retorna. Tudo isso com uma guia na mão, que se ele for parado por uma PRF, aí o cara com 50 armas dentro do carro, o que ele vai dizer? Não, eu vou atirar bem ali. Negativo, ele tem que ter uma guia de translado, tá? De locomoção. Cuidado com professor, isso. Essa guia quem é que dá, hein? Essa guia é a Polícia Federal, tá? Tudo que tem a ver com porte ou posse, homologação, é a Polícia Federal, viu? Porque é ela que controla isso daí. E, claro, a comunicação devida ao Exército também no momento da compra, né? Olha aqui, ó. Arma de porte, pistola ou revólver, independentemente se de uso permitido ou restrito, tá? Então, ele tem direito a uma arma de porte. Então eu posso andar com a submetralhadora para poder carregar as outras? Não. O que você pode é uma arma de porte pequeno, por exemplo, uma pistola. Ele pode usar uma pistola como proteção nesse momento que ele está transladando as armas para o local onde ele vai utilizar, tá? Letra B que eu botei aqui, arma registrada no acervo de atirador esportivo. Então, tem uns caras aí que eles só atiram mesmo em estandes próprios. Ele não pode sair com essa arma pela rua.
Então, ele vai levar da casa dele até o local, disputou lá, guarda, tira a munição, bota na maleta, volta para o local. Tá? Então, a arma tem que ser registrada nesse tipo de acervo aqui, atirador esportivo. E a letra C, no efetivo trajeto, casa, treinamento, porque ele vai ter que treinar, né? O cara desse não vai nascer sabendo atirar. Vai ter que treinar. Exige fiscalização, esse é o detalhe. A letra C, ele foi pego, ele estava indo de casa para o estande de treino. Encontraram ele com um fuzil, com .40. E a guia dele era uma guia para atirador esportivo para competições. E aí, como é que fica? Pamonha. Tem um carro passando aí, ó. Na promoção de alguma Aqui coisa. é complicado, hein? Tem que dizer com essa promoção aí. É contigo, Danilo? É os irmãos aqui fazendo aqui, os irmãos da igreja. E aí, como é que fica essa situação? O cara estava indo de casa para o treinamento, só que a guia dele é guia de deslocamento apenas para local de competição, ó. O que vocês fariam? Vocês prenderiam aí comigo? Vocês prenderiam no 14? Ou no 16? Meter um crime hediondo no cara? Sabendo que o cara estava indo treinar? Por isso que ele diz o quê? Uma proporcionalidade da fiscalização, cara. Quem está fiscalizando, ele tem que ter noção que não existe guia da casa para o treinamento. Tá? Existe guia de translado para local de competição de uso do armamento. Então, no momento da fiscalização, ele, claro, vai questionar o cara, vai pegar a licença do cara como atirador esportivo, vai ter certeza que ele vai para o treinamento. Por isso que ele diz, deve haver uma proporcionalidade. Eu nem vou deixar passar fácil, mas também não vou prender e meter no 16, que é hediondo, porque o cara estava com armas, mas eu sei que o cara é atirador desportivo. Então, essa fiscalização ela é proporcional. Diga. Mas também tem que levar em consideração a natureza das armas, se é de uso permitido. Justamente. Só que aí, no caso, é o que ele está falando aqui, né? Essa situação do uso permitido ou do uso restrito é porque tem atiradores que eles são especificamente atiradores em competições e que vai se utilizar, por exemplo, submetralhadoras, né? Ou .40, ou aqueles caras que são atiradores snipers, porque existe esse tipo de competição também, né? Que ele tira a longa distância. Sim. Então, pode ser que ele esteja transportando uma arma de uso restrito. Por isso que eu disse, eu não posso simplesmente meter no 16, meter no 14, só porque estava transportando armas. Eu tenho que verificar qual a funcionalidade desse transporte. Tá? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, teve uma galera que estava o quê? Traficando armas, estava botando as armas dentro de centrífugas e trazendo para o Brasil. É lógico que isso daí não é para atitude ilícita, né? Nesse caso, é meter no 16, né? Os caras estavam metendo fuzil lá de Miami e trazendo para o Brasil. Certo? Alguma dúvida? Não. Professor, diga lá. Aqui na minha cidade tem um atirador desportivo que ele é bem... Eu acho que em decorrência dessa fama veio acho que uns 3 anos atrás veio uns assaltantes roubar ele. Aí eu acho que ele tava com essas armas dentro do porta-mala do carro. Aí adentrar essa conduta dele tá dentro do porta-mala do carro, dentro ali na omissão de cautela. O que você acha? Sim. No caso da omissão de cautela, nem tanto, porque a omissão de cautela, você percebe que você tem o quê? Situações específicas. Ou é menor de 18, né? Ou é doente mental, né? De maneira absoluta. Aí mais seria uma situação de um crime que for praticado, se ele não fizer o registro no BO lá na delegacia, ou comunicar até mesmo, apesar de que não é a obrigação dele, não é a situação lá do diretor ou proprietário de empresa de valores, né? Mas, se ele quiser também, ele pode pegar esse BO e comunicar via internet à Polícia Federal, para deixar já nos bancos de dados das polícias, tanto estaduais quanto federal, que existe o extravio de arma, até para eles ficarem atentos, né? Eu, se eu tivesse armas desse sentido, se eu fosse roubado, furtado, meu amigo, é BO, vou lá no site da PF e comunico também. Mando o BO, diz, olha, eu fui assaltado e tal. Porque você sabe que
aqui no Brasil, aí vai um crime sendo praticado no Pará com a arma desse cara. E ele não avisou, não fez BO, não fez nada. Então, o que a gente tem de inocente preso aí? Por sinal, ó, uma dica bem interessante. Netflix, ontem, surgiu um documentário que, na verdade, é uma minissérie, DNA Justiça. Assistam, espetacular. Muito bom mesmo. Mostra quantas pessoas... Teve um cara nos Estados Unidos, não vou dar spoiler não, tá? Mas uma das situações, o cara ficou preso 16 anos, 2 caras. Um ficou por 12 e o outro ficou por 16 anos sendo inocentes. Um deles ia para a cadeira elétrica. Cadeira elétrica não, porque não existe mais, mas ia para a morte, pena de morte. Não existe mais, não? Conseguiram, né? Absurdo, né? E imagina aqui no Brasil, né? Se nos Estados Unidos que eles acham que tem a melhor justiça, a melhor investigação, imagina aqui no Brasil. Então, essa situação, se eu tenho uma arma de fogo e eu tenho uma arma de fogo roubada, extraviada, meu amigo, é me precaver, fazer BO, comunicar PF, porque qualquer coisa que venha acontecer depois, eu pelo menos já estou resguardado. Olha, eu comuniquei. Tá aí no banco de dados que a arma foi roubada, foi furtada. Porque quando você comunica, automaticamente vai para o banco de dados ou para os bancos de dados relacionados à arma de fogo, né, que a gente chama de SINARM. SINARM, tá? É um tipo de banco de dados que você coloca registro da arma de fogo, tipo, proprietário. Então, já pensou uma arma de fogo sendo utilizada no homicídio lá no Pará e o teu nome está lá no registro, ó. Eita. Daqui que você prove que Frei Damião não é freio de caminhão. Já pensou? Porque viver de álibi aqui no Brasil, se você for só com negócio de álibi, adeus. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, por hoje a gente vai finalizar, tá? Não quero também meter muito conteúdo em cima de vocês, não, porque essa lei ela é bem profunda, tá? Então, a gente vai aos poucos. A gente viu hoje o 14, viu algumas coisas que eu pedi para que vocês pesquisassem, viu hoje a situação aqui do atirador esportivo. Na próxima aula, a gente vai começar a ver a situação do 15 e do 16, principalmente o 16, que é um crime hediondo, né? E a gente vai observar que há algumas situações específicas, como munições, armamento, acessórios, tá? Eu vou só modificar aqui o PDF, depois eu mando para vocês de novo uma retificação, que acho que foi nesse daqui. Esse aqui apareceu para vocês só assim aí no PDF, não? Foi. Foi, né? Pronto. Eu vou modificar, porque aqui tem aqueles outros pontos que acho que não apareceu. Isso daqui não foi para vocês, não, né? Não. Não. Pois eu vou organizar aqui e eu coloco lá no grupo para vocês. Tá? Ok. Alguma dúvida? Professor, esse assunto vai ser para a primeira prova quando a gente voltar? A gente pode pegar ele como prova, como atividade prática. A gente ainda está nessa, sem saber, né? Quando realmente volta. Por enquanto, a gente vai adquirindo conhecimento. Não se preocupem não que isso daqui, quando a gente retornar para a sala, a gente dá uma revisada. Se tiver uma prova marcada, a gente, durante esse período antes da prova, a gente revisa de novo, faz atividades. Não se preocupem não. Não quero é deixar vocês sem conhecimento, até porque essas leis são importantes. Vocês vão fazer OAB no futuro, concurso. São leis que caem bastante. MP, magistratura, lei, que é o Estatuto de Armamento, sempre cai. Muito mesmo. Tá? Essa questão de prova a gente vê mais à frente mesmo. Aí amanhã eu vou colocar tanto essa aula que está gravada, quanto os PDFs, o anterior e esse. E vou colocar algumas questõezinhas para vocês fazerem lá, só para interagir mesmo, tá? Só não deixem de fazer. Vou deixar um tempo grande de acesso aí, porque tem um pessoal que não tem acesso aí rápido. Tá bom? Tá. Beleza. Então, agora nós se encontra na terça-feira novamente, tá, pessoal? Beleza. Bom final de semana para vocês. Valeu aí pela presença. Valeu. Tá? Quem tirou o print aí, manda para mim, que a gente vai de novo postar. Vocês estão famosos. Tem que marcar o arroba, professor. É mesmo, cara. É verdade. Querendo ganhar seguidor, Danilo. Dá o arroba. Essa postagem. É verdade. Tem que botar a roupa para ganhar seguidor, né, Danilo? Justamente. Pessoal, valeu. Show de bola a participação de vocês, como sempre, vai ser diferente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu?
Certo. Beleza. Tá bom. Falou. Beleza, até terça-feira, um bom final de semana, tá? No final Tamo de semana. junto. Tchau. Show. Um abraço. Tchau. Tu sabe. Ai, ai.